Fui demitida de forma inesperada, mas eu não revelei a lista de potenciais clientes com contratos que passavam de 1 milhão. Meu ex-chefe me ligou, eu ordeno que nos dê os clientes. Eu sorri, pois ele não imaginava o que iria acontecer. O som da porta se fechando atrás de mim foi abafado, quase um sussurro, mas na minha cabeça ele ecoou como um trovão. Meus pés pareciam colados no carpete, cinza do corredor. De um lado, a parede de vidro do escritório de Ricardo, onde ele já havia voltado a teclar, como se minha existência tivesse sido apagada com um simples clique. Do outro, o escritório aberto onde, por 8 anos, eu havia derramado meu sangue, suor e incontáveis xícaras de café. E em minhas mãos, uma caixa de papelão parda, fria e humilhante, com os poucos pertences que definiam minha vida profissional. Corte de custos, ele disse. A frase, tão clínica e impessoal, pairava no ar como fumaça tóxica. Ele nem sequer teve a decência de me olhar nos olhos quando a pronunciou. Seus olhos, de um azul gélido, estavam fixos em um ponto qualquer acima do meu ombro, como se eu fosse apenas um item em sua lista de tarefas do dia. Decisão corporativa, Sarah. Nada pessoal. Nada pessoal? Como poderia não ser pessoal? Eu tinha 30 anos, e quase 1/3 da minha vida estava investido naquelas paredes. Eu não era apenas uma funcionária. Eu era a base. A arquiteta invisível por trás dos maiores contratos que a Nexus Solutions já havia fechado. Cada cliente importante, cada parceria estratégica, tinha meu suor, minha intuição. Eu sacrifiquei fins de semana, feriados e até mesmo relacionamentos por aquela empresa. E tudo para ser descartada com 2 palavras vazias. Caminhei até minha mesa, sentindo dezenas de olhares curiosos sobre mim. Ninguém dizia nada. O silêncio era pesado, cúmplice. Peguei a pequena suculenta que ficava ao lado do meu monitor, a única coisa viva em meio à tecnologia. Depois, a caneca com uma piada interna que apenas minha antiga equipe entenderia. Por fim, um porta-retrato com uma foto minha e de minha irmã, sorrindo em um dia de sol. Coloquei tudo na caixa com um cuidado que não sentia. Meu coração estava pesado, um nó se formando na garganta, ameaçando me sufocar. Minha mão deslizou para o bolso da minha calça. O pendrive, pequeno, metálico e frio ao toque. Ali dentro não havia apenas arquivos, havia o meu futuro, ou, pelo menos, o que eu acreditava ser o futuro da Nexus. Meses de trabalho incansável, noites em claro pesquisando, manhãs de reuniões para construir uma rede de contatos que ninguém mais na empresa possuía. Uma lista. Mas não uma lista qualquer. Era um mapa do tesouro detalhado, com 10 potenciais clientes, cada um com potencial para assinar contratos que passavam de 1 milhão. Eu havia mapeado suas necessidades, identificado os tomadores de decisão e já tinha até mesmo estabelecido os primeiros contatos informais. A apresentação final estava pronta. Eu a faria hoje. Eu entrei na sala de Ricardo esta manhã, usando minha melhor blusa azul, com um sorriso no rosto e a certeza de que sairia de lá com uma promoção. A ironia era tão amarga que queimava minha garganta. Enquanto eu olhava para minha cadeira vazia, uma onda de lembranças me atingiu. Lembrei-me das inúmeras vezes em que Ricardo apresentou minhas ideias como se fossem dele em reuniões com o conselho. Lembrei-me dos elogios que ele recebia por relatórios que eu havia passado a noite inteira elaborando. Ele me chamava de seu braço direito, mas na realidade, eu era o cérebro, e ele, apenas o rosto bonito e arrogante que herdara a empresa do pai. Eu aguentei tudo em silêncio, acreditando que minha dedicação seria, um dia, reconhecida. Que tolice. Com a caixa nos braços, caminhei em direção ao elevador. Ninguém se levantou para se despedir. Ninguém ofereceu uma palavra de consolo. Eram como ovelhas, com medo do pastor. Ao passar pela recepção, a nova estagiária, uma garota que mal devia ter 20 anos, sorriu. Para mim. Tenha um bom dia, Sarah. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Lá fora, o sol da manhã me cegou por um instante.
A cidade era a mesma. Os carros passavam, as pessoas caminhavam apressadas, mas para mim, o mundo havia virado de cabeça para baixo. Sentei-me em um banco na praça em frente ao prédio, a caixa de papelão ao meu lado como uma lápide da minha carreira. As lágrimas, que eu segurei com tanta força, finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu não chorei pela perda do emprego. Chorei pela traição, pela humilhação, pelos 8 anos de dedicação que foram tratados como nada. Minha mão, trêmula, voltou ao meu bolso. O pendrive ainda estava lá. Meu legado, minha obra-prima. E naquele momento, olhando para o imponente prédio da Nexus Solutions, uma semente de algo novo começou a brotar em meio à dor. Não era um plano, ainda não. Era apenas um sentimento. Um sentimento de que Ricardo havia cometido o maior erro da sua vida. Ele havia me tirado o meu emprego, mas me deixou com a única coisa que realmente importava. Ele me deixou com a chave do seu futuro. E eu a segurava firmemente na palma da minha mão. Os 2 dias seguintes foram um borrão. Passei a maior parte do tempo no sofá da minha sala, olhando para a parede, com a televisão ligada em um canal qualquer, sem som. A caixa de papelão com os restos da minha vida profissional continuava intocada perto da porta. Cada vez que eu olhava para ela, sentia a mesma pontada de humilhação. Meu celular tocava de vez em quando. Minha irmã, alguns amigos. Ignorei todas as chamadas. Eu não tinha energia para explicar o que havia acontecido, para ouvir as palavras de consolo que, eu sabia, viriam carregadas de pena. Eu não queria pena. Eu queria entender a raiva fria que começava a se instalar no meu peito, substituindo o choque e a tristeza. Na manhã do 3º dia, eu finalmente me levantei com um propósito. Fiz um café forte e me sentei à mesa da cozinha, o sol entrando pela janela. Pela primeira vez, peguei meu notebook. Comecei a olhar vagas de emprego, mas meu coração não estava naquilo. Cada descrição de cargo parecia cinzenta e sem vida. Eu não queria recomeçar do zero, construindo o sonho de outro homem arrogante. Foi então que meu celular tocou novamente. O número era do meu antigo ramal na Nexus. Meu estômago gelou. Por um instante, pensei em ignorar, mas a curiosidade, misturada com aquela raiva recém-descoberta, foi mais forte. Respirei fundo e atendi. Alô? Sara. A voz de Ricardo. Não havia o tom de autoridade presunçosa de sempre. Havia algo mais, uma urgência, uma aspereza que ele mal conseguia disfarçar. Onde está a lista de prospecção? A que você ia apresentar? Não está nos servidores, não está no seu computador. Ele foi direto ao ponto, sem nem perguntar como eu estava. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. But it wasn't fear. Era uma clareza gélida, uma lucidez que eu não sentia há dias. O nevoeiro em minha mente se dissipou. Está comigo, Ricardo. Minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir as engrenagens enferrujadas em sua cabeça girando, tentando processar a informação. Ótimo, ele disse finalmente. Preciso dela agora. A equipe está parada esperando por isso. Uma risada curta e sem humor escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Equipe? Você quer dizer a equipe que você montou às minhas costas para assumir o meu trabalho? O silêncio dele foi a confirmação. A paciência em sua voz, que já era pouca, se esgotou completamente. O tom dele se tornou cortante, o mesmo tom que ele usava para dar ordens aos subordinados quando estava insatisfeito. Olha, Sara, não me faça perder tempo. Você foi paga durante 8 anos para fazer um trabalho. Aquele material, aquela lista, pertence a Nexus. É propriedade da empresa. Eu ordeno que você nos dê os clientes. A palavra ecoou na minha cabeça. Ordeno. Foi como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Anos. 8 anos engolindo em seco. 8 anos de sorrisos forçados quando ele apresentava minhas estratégias como se fossem dele. 8 anos ouvindo comentários como: até que para uma mulher,
Você é bem inteligente, disfarçados de elogios. 8 anos vendo meu nome em letras minúsculas nos créditos, enquanto o dele brilhava em negrito. Tudo isso veio à tona em uma única onda avassaladora de fúria. Um sorriso lento e amargo se formou em meus lábios. Eu me olhei no reflexo da janela da cozinha. Meu cabelo preto estava preso em um coque bagunçado. Meus olhos castanhos, geralmente quentes, agora pareciam 2 pedras de gelo. Ele realmente não fazia a menor ideia com quem estava falando. Ele ainda pensava que eu era a mesma Sara que baixava a cabeça e dizia: "Sim, senhor." "Ricardo", comecei, saboreando cada sílaba. Minha voz calma e perigosamente baixa. "Acho que você está confundindo as coisas. Em primeiro lugar, você não me ordena mais nada. Aquele tempo acabou na terça-feira." Eu fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar. Pude ouvir sua respiração irritada do outro lado. "Em segundo lugar", continuei, "aquela lista não é um simples arquivo num computador. Foi fruto do meu trabalho, sim, mas um trabalho que foi muito além do meu horário de expediente. Ela foi construída com a minha rede de contatos, pessoas que confiam em mim, não no logotipo da Nexus. Foi criada com a minha metodologia, a mesma que você nunca se deu ao trabalho de entender. Ela é minha, Ricardo. O único ativo de valor que eu levei daquela empresa. Isso é ridículo. Vou acionar nossos advogados. Você assinou um contrato." Ele esbravejou, a voz finalmente explodindo em raiva. "Faça isso", eu disse, com uma tranquilidade que o surpreendeu. "Eles vão adorar saber que você demitiu a funcionária-chave de um projeto milionário por corte de custos, e 2 dias depois está desesperado pelo material que só ela possui. Vai ser uma ótima narrativa para a mídia e para os seus acionistas." O silêncio do outro lado foi profundo. Eu o havia encurralado. Ele sabia que eu estava certa. "Você me desligou, Ricardo." Eu finalizei, a voz agora como uma lâmina. "Você me desligou do meu cargo, da minha equipe e, consequentemente, daquele projeto. A lista fica comigo. Adeus." E antes que ele pudesse soltar mais uma ordem ou ameaça, eu desliguei. Joguei o celular no sofá e uma sensação de poder tomou conta de mim. Não era uma alegria eufórica, mas uma calma profunda e determinada. O nó na minha garganta havia desaparecido. O peso no meu peito havia sumido. Pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Ele achava que podia me descartar e ficar com a melhor parte de mim. Ele estava errado. O jogo havia mudado. A peça que ele havia sacrificado sem pensar era, na verdade, a rainha, e ela estava prestes a virar o tabuleiro. A calma que senti após desligar o telefone na cara de Ricardo não era passageira. Foi o combustível que eu precisava. Naquela mesma tarde, abri meu notebook, mas não para procurar vagas de emprego. Abri o arquivo que continha a minha lista, o meu mapa do tesouro. Olhei para aqueles 10 nomes, para as projeções financeiras, para as estratégias que eu havia traçado para cada um. Eu não ia deixar aquele trabalho morrer. E com certeza, não o entregaria de bandeja para o homem que me apunhalou pelas costas. No dia seguinte, vesti um blazer preto, fiz uma maquiagem leve e prendi meu cabelo em um rabo de cavalo firme e profissional. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma mulher de negócios com um produto de altíssimo valor. E eu sabia exatamente para quem iria oferecê-lo. Minha primeira e única ligação foi para um contato que eu havia cultivado por anos, um diretor de operações de uma das empresas da minha lista. Ele era um homem inteligente e justo, e tínhamos uma relação de respeito mútuo. Expliquei brevemente minha situação, sem dramas, apenas os fatos. Eu não estava mais na Nexus e tinha um portfólio de oportunidades estratégicas que gostaria de discutir com uma nova parceira. Ele me ouviu atentamente e, ao final, disse: "Sara, a pessoa com quem você precisa falar é a Helena, da Innovate Corp. A empresa dela é a única que tem a agilidade e a visão para executar o que você está planejando. E, francamente, eles adorariam dar uma rasteira na Nexus. Deixe-me fazer uma ligação." Meia hora depois, eu tinha uma reunião marcada para
à tarde do mesmo dia com a CEO da maior concorrente da Nexus Solutions. A Innovate Corp era tudo o que a Nexus não era: moderna, dinâmica e conhecida por valorizar ferozmente seus talentos. E Helena, a mulher no comando, era uma lenda no setor. Ricardo sempre falava dela com desdém, chamando-a de agressiva e sortuda, o que, na minha experiência, era o código de homens medíocres para mulheres, competentes e brilhantes. O escritório da Innovate era no centro da cidade, um prédio espelhado com um lobby que mais parecia uma galeria de arte moderna. O ambiente era vibrante, com espaços abertos, pessoas colaborando e uma energia contagiante. Era o oposto do silêncio fúnebre e dos cubículos cinzentos da Nexus. Helena me recebeu em sua sala, que tinha uma vista panorâmica da cidade. Ela era uma mulher elegante, de uns 50 anos, com um olhar afiado que parecia ver através de mim. Sara, ela disse com um aperto de mão firme. Seu contato falou muito bem de você. Ele disse que você tinha algo que poderia me interessar. Eu não perdi tempo. Conectei meu pendrive ao projetor da sala de reuniões e comecei. Eu não apresentei apenas uma lista de nomes e números. Eu contei uma história. A história de um mercado em transformação, de clientes com necessidades não atendidas e de uma oportunidade de ouro para quem chegasse primeiro. Para cada cliente potencial, eu detalhei não apenas o potencial de lucro, mas a estratégia de abordagem, os pontos de contato que eu já havia estabelecido e, o mais importante, como as soluções da Innovate Corp eram infinitamente superiores às da Nexus para atender aquelas demandas específicas. Eu mostrei a ela o caminho das pedras, um plano de ataque completo. Helena não me interrompeu. Ela ouviu com uma concentração intensa, os olhos fixos na apresentação, fazendo anotações ocasionalmente. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os dados projetados na tela. Impressionante, ela disse finalmente. Isso é mais do que uma prospecção, Sara. É um plano de negócios. Ricardo demitiu você com isso no bolso? Ele não sabia o que tinha, respondi, a voz firme. Helena sorriu, um sorriso genuíno de admiração. Não, ele não sabia. Ele nunca sabe. Ele herdou um reino, mas não tem a menor ideia de como governá-lo. A reunião, que deveria durar 1 hora, estendeu-se por 3. Discutimos cada detalhe, cada cliente, cada movimento no tabuleiro. Ela me testou, fez perguntas difíceis, desafiou minhas premissas, e a cada resposta, eu sentia o respeito dela crescer. Eu não estava sendo apenas ouvida, eu estava sendo compreendida. No final, ela desligou o projetor e virou-se para mim. Eu não quero comprar sua lista, Sara. Uma lista é apenas papel. O valor aqui não está nos nomes. Está em você. Na sua visão, na sua estratégia, nos seus contatos. Eu quero que você execute este plano. Aqui, na Innovate. Meu coração disparou. Eu estou te oferecendo o cargo de diretora de novos negócios estratégicos. Ela continuou, sem rodeios. Você vai liderar uma equipe dedicada a capturar essa carteira de clientes. Terá todo o suporte e os recursos de que precisar. Seu salário será 50% maior do que o que você ganhava na Nexus. Ela fez uma pausa e então deu o golpe final. E você terá uma participação de 10% nos lucros de todos os contratos que trouxer dessa sua lista. O seu sucesso será o nosso sucesso. Eu fiquei sem palavras. Era mais do que eu poderia ter sonhado. Não era um emprego. Era uma parceria. Era o reconhecimento que eu busquei por 8 anos e nunca recebi. Era a prova de que eu não estava errada, de que meu trabalho tinha sim um valor imenso. Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas desta vez não eram de humilhação. Eram de alívio e gratidão. Eu aceito, disse eu, com a voz embargada pela emoção. Helena sorriu e estendeu a mão sobre a mesa. Bem-vinda à Innovate Corp, Sara. Juntas, vamos mostrar ao mercado o que acontece quando se subestima uma mulher competente. Eu apertei sua mão.
Aquele aperto de mão não selou apenas um contrato de trabalho, selou o destino de Ricardo e o começo da minha nova vida. Os 6 meses seguintes passaram voando, em um turbilhão de trabalho, estratégia e sucesso. Na Innovate Corp, eu tinha o que nunca tive na Nexus: autonomia, recursos e, acima de tudo, confiança. Helena foi fiel à sua palavra. Ela me deu a melhor equipe, o melhor software e carta branca para executar a minha visão. E nós executamos. Começou como um rumor no setor. A Innovate Corp havia fechado um contrato enorme com um cliente que todos pensavam que iria para a Nexus. Ricardo e sua equipe devem ter pensado que foi um golpe de sorte. Mas então, 1 mês depois, aconteceu de novo. E de novo no mês seguinte. 1 a 1, como peças de dominó caindo em uma linha perfeitamente arranjada, os clientes da minha lista foram assinando com a gente. Não foi uma batalha, foi um massacre estratégico. Nós não vendíamos apenas um serviço. Nós oferecíamos a parceria que eu sabia que eles precisavam, com a agilidade e a inovação que a Nexus jamais poderia oferecer. Minha história começou a se espalhar pelos corredores corporativos. A funcionária descartada, que levou consigo um portfólio de 1 milhão e o transformou em dezenas de milhões para a concorrência. Eu me tornei uma espécie de lenda. As pessoas me cumprimentavam nos eventos do setor com um olhar de admiração e curiosidade. Eu não era mais o braço direito de ninguém. Eu era Sarah, a diretora que estava redesenhando o mapa do mercado. Para Ricardo e a Nexus Solutions, o impacto foi catastrófico. As notícias corriam soltas. A perda desses contratos não foi apenas um golpe financeiro que abriu um buraco em suas projeções anuais. Foi uma humilhação pública que abalou a confiança dos investidores e dos clientes existentes. Começou o êxodo. Clientes antigos, sentindo o cheiro de instabilidade, começaram a pular do barco. Os melhores funcionários, vendo que a liderança era cega e arrogante, começaram a enviar seus currículos para a Innovate. A empresa que Ricardo tratava como seu feudo pessoal, um direito de nascença, começou a ruir, tijolo por tijolo. Às vezes, à noite, eu pensava nele. Eu o imaginava em sua sala de vidro, olhando para os relatórios de perdas se acumularem, a palavra ordeno ecoando em sua mente vazia. A ordem arrogante que ele me deu pelo telefone, acreditando que eu era sua propriedade, que meu talento pertencia a ele. Ele deve ter percebido, tarde demais, que não se pode ordenar lealdade, criatividade ou genialidade. Essas são coisas que se conquistam com respeito, algo que ele nunca soube dar. Meu sentimento não era de euforia barulhenta, era uma calma profunda, uma satisfação serena de ver o universo colocar as coisas em seu devido lugar. Eu não precisava gritar aos 4 ventos sobre o que eu fiz. Os resultados falavam por si. O meu sucesso era a minha resposta. Cerca de 1 ano depois da minha demissão, eu estava dirigindo pelo meu antigo bairro de trabalho depois de uma reunião. Era um caminho que eu evitava, mas naquele dia, por algum motivo, decidi passar em frente ao prédio da Nexus. A fachada imponente ainda estava lá, mas algo estava diferente. O grande logotipo de metal polido que ficava sobre a entrada principal havia sumido. Em seu lugar, pendurada de forma quase melancólica, estava uma grande placa vermelha e branca com uma única palavra: aluga-se. Eu parei o carro no acostamento e fiquei olhando para aquela cena. O prédio, que antes representava 8 anos de esforço, sacrifício e dor, agora era apenas uma casca vazia. A Nexus Solutions não existia mais. Eu esperava sentir uma onda de triunfo, um desejo de comemorar. Mas o que senti foi uma paz profunda, uma sensação de encerramento. A justiça havia sido feita, não por um ato explosivo, mas pelo desenrolar silencioso e inevitável das consequências. Eu não apenas sobrevivi àquela demissão, eu prosperei por causa dela. Aquele ato de crueldade foi o empurrão que eu precisava para sair da sombra e assumir o meu próprio poder. Ricardo,
O homem que me descartou como se eu fosse um objeto sem valor aprendeu da maneira mais difícil a lição mais importante do mundo dos negócios. O verdadeiro valor de uma empresa não está em seu nome, em seus escritórios ou no ego de seu presidente. Está nas pessoas que a constroem todos os dias, pessoas que ele, em sua arrogância, nunca soube valorizar. E por isso, ele perdeu tudo. Dei partida no carro e me afastei, sem olhar para trás. Eu tinha uma nova reunião para ir, novos contratos para fechar, um futuro brilhante para construir. O passado, finalmente, estava exatamente onde deveria estar, no retrovisor.